A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 12 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Papel da Pregação no essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com essa videoaula. E na descrição desse vídeo, você vai encontrar também um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados pelo comentarista desta lição, deste trimestre, o pastor José Gonçalves, e nos ajudar dessa forma a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 5. Introdução. Nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para a qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto na ação evangelística como na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir fundamentos sólidos. Então, nesta lição, o comentarista vai trabalhar, o pastor José Gonçalves vai trabalhar esse tema importantíssimo, que é a pregação da palavra de Deus, não só nos cultos públicos das igrejas locais, mas também hoje, nos dias atuais, através das mídias, através da rede social, a importância de pregar a palavra de Deus na sua integralidade, sem acrescentar nada e também sem tirar nada. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e precisa ser pregada. E aqui ele vai trabalhar sobre a importância dessa pregação bíblica, porque ela não só revela quem é o Deus que nós servimos, porque Deus se revelou também ali na palavra, nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, e também educa e edifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a importância da pregação bíblica sólida para a edificação do corpo de Cristo. Tópico 1, ministério da palavra e seu propósito. Subtópico 1, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Veja Mateus capítulo 3, versículo 1. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato, por si mesmo ou por si só, mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Então, o primeiro aspecto da pregação é a proclamação, ou seja, o anúncio de uma notícia. E qual é a notícia? As boas novas de salvação em Jesus Cristo.
É isso que a pregação traz, essa proclamação de que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem central que o ministério da pregação, o ministério da palavra proclama. É essa mensagem que os pregadores devem proclamar. Então, qual é o propósito? Revelar Deus às pessoas. Deus se torna conhecido ali nas Escrituras Sagradas. Jesus foi a maior revelação do Deus Criador de todas as coisas. Mas a palavra escrita, as Escrituras Sagradas, revelam quem é esse Deus, como que o mundo foi criado, qual é o plano da salvação, e etc. E muitos outros assuntos importantíssimos para a humanidade, para o ser humano viver da forma que agrada a Deus aqui na Terra. Então, o primeiro aspecto da pregação é essa proclamação, proclamar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Subtópico 2, o caso emblemático de Lídia, Atos 16, 14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Paulo diz em Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Então, aqui, o comentarista cita o caso dessa mulher chamada Lídia, que estava ali ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, e o Espírito Santo abriu o coração dela para que ela pudesse aceitar, entender o que estava sendo pregado. Mas, se não houvesse a pregação do apóstolo Paulo, não haveria essa obra no coração dessa mulher, de Lídia. Então, por isso, a importância de pregar o verdadeiro evangelho. E o Espírito Santo é que faz a obra de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A obra de conversão, de regeneração, é o Espírito Santo que opera, mas precisa da instrumentalidade dessa pregação do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer a obra, de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, para que possa gerar esta fé salvífica. A pregação, a palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser anunciada, proclamada, com fervor, com fé, para que o Espírito Santo possa converter os corações, assim como aconteceu com Lídia, ali, através da pregação do apóstolo Paulo. Subtópico 3, a pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos, Mateus 5:2. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes, veja Atos 18:11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Então, outro aspecto da pregação é esse viés de ensino, ou seja, a pregação também para instruir, para ensinar, para fortalecer a fé dos crentes. Então, todo aquele que entrega a vida para Jesus é convertido, ele experimenta ali o nascer de novo, ele precisa ser instruído nas doutrinas básicas da fé cristã, ele precisa ser instruído nos fundamentos da fé cristã.
E isso vem através da pregação da palavra. A pregação da palavra com esse viés, dentro desse aspecto de ensino. Né? A palavra de Deus precisa ser ensinada também. Vê que Jesus, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos também, né, se dedicavam, boa parte do ministério deles, ao ensino da palavra. Estavam ensinando. Paulo ficava noites inteiras ensinando. Passou anos ensinando ali na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, né, e com isso vai edificando os crentes, edificando a coletividade cristã para que cresçam de forma saudável, para que não se deixem envolver por heresias, por doutrinas de demônios, doutrinas de homens corruptos e corrompidos. Então, é necessário hoje a igreja, né, não só enfatizar e aumentar, né, esse aspecto da pregação da palavra, que é o aspecto do ensino. O ensino precisa ter primazia nas igrejas locais, para que a igreja cresça de forma saudável. Tópico 2. O ministério da palavra e sua importância. Subtópico 1. A edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes, isso pode vir em um tom de elogio. Veja 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ou em uma forte repreensão. 1 Coríntios 11, 17. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar. 1 Timóteo 4,13. Lucas, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra, como instrumento de exortação e edificação. Então, a pregação da palavra de Deus, também tem esse objetivo, esse propósito, esse alvo, que é exortar os crentes para que eles andem no caminho correto, né, dentro dos princípios biblicamente estabelecidos, para que eles sejam edificados, para que haja realmente um crescimento espiritual ali na igreja local e também na vida individual de cada crente. Então, essa pregação também precisa levar em consideração isso, de exortar, chamar atenção. O que é exortar? É chamar atenção para alguma coisa que está sendo feita que pode estar em contradição com o texto bíblico, ou alguma coisa que algum crente esteja fazendo que a Bíblia condena. E assim vai. E também, no caso, encorajamento, trazer esse encorajamento para que aquilo que está sendo feito corretamente prossiga e avance. Então, sempre tem esse viés, a pregação da palavra, o ministério da palavra, né, de exortar e edificar a igreja. Subtópico 2, formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã, fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo. Uma visão que seja diferente à da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Então, outra característica da pregação bíblica é que ela também tem esse propósito de trazer, essa forma de formar essa consciência cristã fundamentada nas escrituras sagradas.
na palavra de Deus. Porque fazendo assim, o cristão individualmente e as igrejas localmente estarão preparadas para esse enfrentamento, né, cultural. Por quê? O mundo jaz no maligno. O sistema que impera neste mundo é um sistema anti-Deus, anticristão, antibíblico. Então, o cristão ele precisa ter um conhecimento aprofundado da palavra de Deus para que ele não ceda, para que ele não seja contaminado, para que ele não seja engodado, arrastado, né, por esse sistema mundano que é controlado pelo adversário, pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Então, é preciso que a pregação, né, enfoque nessas verdades que o cristão precisa conhecer. Doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas. Todas essas doutrinas precisam ser ensinadas de forma sistemática, metódica, nos cultos, nas igrejas. E o cristão também precisa se interessar em conhecer essas verdades de forma profunda para que ele não seja, né, arrastado, enganado e ludibriado aí por esse sistema que jaz no maligno. Subtópico 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Mateus 17:17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa, Atos 2:40. Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era, Romanos 12:2. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Então, veja só, ali no primeiro século, qual era o sistema de mundo, né? A cosmovisão que imperava, que dominava? Era a cultura greco-romana. Era o sistema greco-romano. Então, muitas das coisas que para eles era permitido, era condenado pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Então, veja que havia esse confronto cultural, já naquela época, em todas as épocas da história, né, sempre houve e vai continuar, né, esse confronto com a cultura secular. A igreja, enquanto a igreja estiver aqui na Terra, esse confronto vai continuar. Então, a cultura greco-romana era uma cultura que não era monoteísta, só para dar um exemplo, não era uma cultura monoteísta, era uma cultura politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses entre aspas, né? E por isso que os cristãos precisavam, então, né, estar firmados na palavra, ter um conhecimento aprofundado da palavra, para que eles não fossem ali enredados pela filosofia grega, pela filosofia romana, latina. Então, tudo isso eles precisavam desse conhecimento da palavra, assim como os crentes hoje, nos dias atuais também, precisam conhecer a palavra, ler a Bíblia, meditar na palavra dia e noite, para que possam, né, ficar, né, firmados e não se deixarem corromper, porque hoje, através das mídias sociais, esse sistema mundano, ele está entrando, ele está vindo com força para justamente enfraquecer, para esfriar a igreja, esfriar o crente. Então precisa ter essa vigilância, né, e ser fortalecido. E o ministério da palavra, a pregação, é nesse sentido, de trazer, né, esse fortalecimento para o crente individualmente e para a igreja local. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia, uma instituição teológica com mais de 15 anos de experiência aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto, com quem tem experiência. Por isso tudo por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificação reconhecida por convenções de igrejas evangélicas
espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, o Ministério da Palavra e sua fundamentação. Subtópico 1, deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Lucas 24:27. O centro da mensagem dos profetas. 1 Pedro 1:11. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido das Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18:28. Precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes, contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Então, a pregação da palavra precisa ser cristocêntrica. Né? O centro da mensagem da pregação tem que ser Cristo Jesus e a sua obra salvífica. Né? Não pode ter um tema mais importante do que Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Né? Você pode até pregar sobre qualquer outro assunto da Bíblia, mas você tem que sempre voltar para esse ponto, porque, como eu costumo dizer aqui nas aulas do curso de teologia, nas aulas da Escola Bíblica Dominical, Abraão não salva, Davi não salva, Samuel não salva, Isaías não salva ninguém. Né? Inclusive, eles também precisam de salvação, assim como os outros. Quem salva é Jesus Cristo. Então, toda pregação pública, ainda mais se tiver uma pessoa que não é cristã, ali no meio, uma pessoa que não é convertida, precisa anunciar a salvação em Jesus Cristo. Cristo tem que ser o centro. Você pode até começar lá no Antigo Testamento, mas você tem que trazer para Cristo e a salvação que Ele nos proporcionou. Então, assim, ele tem que estar no centro. Ele tem que ser o conteúdo da pregação bíblica, Cristo Jesus. Não pode ter você falar de tudo de outros pontos da Bíblia e se tiver uma pessoa não crente ali, eu falei, tudo bem, eu ouvi essa história aí sobre a Arca de Noé. E aí? O que a Arca de Noé significa? O que isso tem a ver comigo hoje? Né? Vai ficar só como uma historinha, uma história contada? Não. Isso aí, a pregação verdadeira, a pregação neotestamentária precisa falar de Jesus. Você pode ver que o apóstolo Paulo, e tem vários exemplos em Atos dos Apóstolos, né, sobre isso. Apolo disputava ali e mostrava que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Né? Também os outros, Filipe, Estevão, o próprio apóstolo Pedro, todos eles, certo? O foco era anunciar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, assim precisa ser também nos dias atuais. Temos que pregar o Senhor Jesus Cristo como centro da nossa pregação. Subtópico 2. Deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia. Mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Na verdade, são mensagens de alta ajuda, com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, na forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos, segundo Coríntios 6,17. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos, segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Então, aqui o comentarista chama atenção para esse fato de que muitas pregações hoje são apenas palestras de autoajuda. É apenas para amaciar o ego humano, para
a dizer que a pessoa está bem, que Deus a ama, que vai dar tudo certo, que os problemas vão ser resolvidos, e etc, etc. É claro que o ser humano gosta de ouvir esse tipo de coisa. Quem que não gosta? Não é verdade? O ser humano gosta. Só que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele não tem só esse lado. Ele também tem um lado da condenação. A pessoa que não entregar a vida a Jesus verdadeiramente, que não nascer de novo, que não entrar pela porta estreita, não seguir pelo caminho apertado, né, não renunciar, não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz. Tudo isso está na Bíblia, está lá no Novo Testamento, precisa ser pregado também. Né? É claro que esse tipo de pregação, inferno, falar sobre o inferno, sobre a condenação eterna, sobre a separação eterna de Deus se a pessoa não morrer sem Cristo, etc. Esse tipo de assunto, é claro que não dá ibope, né? Não chama atenção. Até afasta muita gente, porque o pessoal hoje só quer ouvir essa pregação mais light, né? Mais leve. Então, isso não é a pregação bíblica verdadeiramente. Então, os pregadores hoje precisam voltar à pregação do verdadeiro evangelho, que é justamente a pregação do evangelho que vai trazer para a vida daqueles que estão ouvindo, né, a conversão verdadeira. E aí, através da conversão verdadeira, todas as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente, né, entregaram a vida a Jesus e vivem para agradar o Senhor através dos ensinos da palavra de Deus. Então, essa pregação precisa voltar com força, porque nós estamos hoje, já nos últimos dias, a igreja está aguardando a qualquer momento a volta do Senhor Jesus, e a gente precisa arrancar o máximo de vidas que estão aprisionadas pelo pecado e por Satanás e trazê-las para os caminhos do Senhor. Então, precisa ser pregado o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho que transforma, que liberta. Esse evangelho que sempre foi pregado desde lá do livro de Atos dos Apóstolos e ao longo dos séculos e chegando até os dias atuais. E é esse evangelho que nos trouxe até aqui, né? Nós estamos aqui hoje, né, ministrando essa videoaula porque esse evangelho verdadeiro nos alcançou e nos transformou e nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar, inscrever-se no nosso canal da Festa Academia. E aqui na descrição desse vídeo, não esqueça que você vai encontrar aqui links para adquirir as obras que são citadas pelo comentarista desta lição, pastor José Gonçalves, para abençoar a sua vida. Você, comprando através desses links, você vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério da Palavra de Deus. E também não esqueça que você vai encontrar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faesta Academia. O curso básico, curso médio de teologia, o curso C, Essência da Mulher, que é um curso voltado para o universo feminino, para abençoar a sua vida. Muito bem. Após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Nunca foi tão necessário e importante, né, a exposição bíblica em na sua totalidade. Todas as doutrinas precisam ser pregadas, ensinadas, para que a igreja seja solidamente edificada, né, na palavra, para que tanto as igrejas locais como o crente individualmente possa resistir a essa cultura cada vez mais secular, cada vez mais humanista, cada vez mais ateia, né, essa cultura que procura afastar a humanidade de Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele tem um trabalho
contrário, contracultural, que é anunciar o verdadeiro evangelho de salvação em Jesus Cristo, para trazer as pessoas, arrancar as pessoas, né, das garras do pecado, dessa cultura que afasta a humanidade de Deus e trazê-las para o caminho do Senhor Jesus. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.